Vamos lá, muito boa noite, senhores. Vamos começar aqui a correção da nossa prova, né? E confesso que esperava que os senhores fossem melhor na prova, né? Até porque tinham consulta, qualquer material de apoio, os vídeos que eu fiz, né? Tudo bem que a gente, né, aquela questão de aula à distância nunca é tão, de repente, interessante para a maioria como pessoalmente, mas o material você tinha à disposição, tinha à disposição o CPC, né? Então isso tudo facilitava muito a vida de vocês, né? Tivemos notas muito boas, tivemos 10, né? Acho que 2 ou 3 10, né? E só que esperava muito mais por conta, né, dessa possibilidade e até na minha revisão que eu fiz, deixei disponibilizado o que ia cair, o que tinha que focar o estudo, né, que basicamente caiu na prova. Nós poderíamos pesquisar uma eventual dúvida, né, do que está sendo pedido, e isso preocupou um pouco. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que eu acho que alguns não prestaram atenção foi em relação à leitura das orientações prévias, né? Inclusive, por exemplo, deixar bem claro que tem que devolver a prova resolvida até as 22 horas do dia 14, né? Eu enviei meio-dia, então tiveram uma tarde toda e a noite toda para resolver, né? Incluindo, então, teve tempo para ir atrás da prova, seja tarde ou à noite. Quem estudou o material conseguia, né, em menos tempo. Então, quem enviou no dia 15, por exemplo, já não vai ser aceito, né? Infelizmente, né, fora do prazo. Não tenho o que fazer, não vou aceitar que enviou, acho que teve um aluno que enviou fora do prazo, não tem como se aceitar, até porque todo mundo tinha acesso à prova, baixou a tempo, só não enviou no tempo correto, tá certo? E vamos lá então, primeira, classificar as decisões, eu até dizia o tipo, né, mero expediente, interlocutório ou sentença, vamos pegar cada uma delas. Primeiro, o juiz indefere a pergunta do advogado do réu em audiência por julgar impertinente aos fatos que estão sendo debatidos. Primeira coisa, obviamente, não é uma sentença, não finaliza o processo, mas ela, daí a pessoa ficava em dúvida, despacho ou interlocutória? É só ler o 203. O despacho, né, é meramente despacho de mero expediente para impulsionar o feito, só dar andamento no feito. Então a gente tem aqui, obviamente, claro que se tem prejuízo, se é no meio do processo se tem prejuízo para alguma das partes, se isso modifica a esfera jurídica, nós já falamos disso, é decisão interlocutória. Tá? Então isso não se enquadra no item A da questão 1, não se enquadra em despacho. Obviamente, quem deferiu uma pergunta, ela pode dizer, mas é só uma perguntinha, mas ela pode ser fundamental, teve prejuízo. Então, a resposta é decisão interlocutória. 213 já falava, os pronunciamentos do juiz são sentença, decisão interlocutória e despacho. Vocês é só ler os parágrafos, e isso é básico, nós tiveram no semestre passado, isso é o mínimo que você tem que saber fazer, é identificar que tipo de decisão que você está lidando. Tá? Então, aqui é decisão interlocutória. B. Juiz extingue o processo homologando o acordo feito pelas partes. Se ele homologa um acordo e ele extingue o processo, você está falando de sentença. A resposta é sentença. Né? Se o processo continuasse, é decisão interlocutória. Né? Mas nesse caso ele finaliza, ele extingue o processo, homologação de acordo. Né? Vocês já estudaram isso lá no 487 do CPC, que diz nos pronunciamentos do juiz, a sentença, né? E uma delas é a homologação do acordo. Então, é uma sentença. Acho que a maioria acertou essas duas primeiras. Por entender que o advogado da parte réis está tumultuando a audiência, o juiz caça a palavra ameaçando prendê-lo. Poxa, isso é no meio do processo, porque é audiência, então nada de sentença, já risca a sentença. Despacho interlocutório. Despacho só impulsionou o processo ou teve prejuízo, mexeu na esfera jurídica? Obviamente que teve prejuízo, então é uma decisão interlocutória. Resposta de decisão interlocutória. Imagina, você caçar a palavra, já é grave, e ameaçar prendê-lo. Né? Então, isso tudo, seja na ata de audiência ou no vídeo, vai constar. Então, isso é um grande prejuízo. Então, obviamente, também que é uma decisão interlocutória. Você tem que
Se não identificou isso, tem que repensar, dar uma lidinha no 203 de novo, né? Que isso vai depender depois do tipo de recurso que você vai utilizar. Juiz julga totalmente procedentes. Pô, eu usei até o termo julgamento, né? Então, isso aqui, obviamente, é uma sentença. Os pedidos do autor, pedidos de danos materiais e morais, porém esqueceu de fundamentar o deferimento do pedido de danos morais. Em relação a isso, isso não muda o caráter da nossa sentença. Não é despacho mais expediente, porque ele julgou o procedente, e não é decisão interlocutória, muito menos, porque finalizou o processo, julgou o processo. Então, a sentença que você tinha que colocar. O juiz da primeira vara civil da comarca de São José determina a citação do réu por hora certa em razão da primeira tentativa ter sido frustrada pelo oficial de justiça. Isso é um despacho de mero expediente, né? Aí poderia até alguém dizer, mas eu acho que teve um prejuízo e tudo mais. Na verdade, se mais tarde, assim como qualquer despacho de mero expediente, se tiver alguma situação que você entenda que pode ter prejudicado, você vai peticionar o juízo e aí o juiz vai decidir, a partir daquela decisão vai ser uma decisão interlocutória, mas o impulsionamento do processo, como um pedido de citação, obviamente que é um despacho de mero expediente, né? Não tem nenhuma modificação, né, da esfera jurídica, e simplesmente impulsiona o processo, assim como às vezes acontece o pedido de citação por edital e etc. Tá? Então, despacho de mero expediente, também a grande maioria acertou. No 2, o 2 tinha que apontar nesses casos acima qual era o tipo de recurso que você utilizaria, ou se não era caso de recurso. Primeiro ali, o juiz indefere a pergunta do advogado do réu em audiência por julgar impertinente aos fatos que estão debatidos. Aí eu falei para vocês, primeiro olha se está no rol do 1015, se é caso, primeiro você já identificou a decisão interlocutória, né? Vê se é caso do 1015 tem algum vício do 1022 para ser embargos declaratórios? Não. E essa prova só caía em embargos declaratórios, apelação, né? Ou não, a questão de não caber recurso. Então é só saber embargos quando cabe e apelação. Então só ia colocar esses casos, ou casos que não coubesse recurso. Então aqui você vai dizer primeiro aqui, era caso de apelação ou embargos? Eu até falei para vocês, a decisão interlocutória, que é o caso aqui, quando ela não está no rol do 1015, é caso de apelação, vai ser uma futura apelação. Citei esse exemplo na revisão, mandei, acho, um exercício para vocês em relação a isso, pelo menos no chat, eu lembro que eu colei, né, esse mesmo exemplo, acho que idêntico na nossa revisão, colei para vocês e disse que é o tipo de pergunta que ia cair. Então, deferimento da pergunta, o que acontece? Fica congelado no processo, fica parado, e lá na frente você vai interpor a apelação dessa decisão interlocutória. Então, está lá no 1009, parágrafo 1º, essa situação. Decisão interlocutória passível de apelação. Até falei para vocês, eu costumo cobrar, porque é uma diferenciado, é algo que não tinha no antigo CPC. No antigo CPC chamavam de hipótese de agravo retido. Então, aqui está expresso que é apelação. Tá? Então, decisão interlocutória, A, cabe apelação. B, extingue o processo homologando o acordo. Né? A ideia é que, como é uma sentença de uma ação, caberia apelação. Alguns colocaram, eu considerei, até botei ali, sublinhei para vocês, né, como se estivesse errado, não cabe o recurso, mas até vocês ganharam esse ponto. Se for ver 02, eu acabei dando, interpretando que, mas lembre-se, né, se quando é sentença de homologação de acordo, se não houve renúncia de recurso, ainda é passível de apelação. Mas você poderia dizer, a pessoa não falava nada de prejuízo pela narrativa. Então, por isso que eu considerei também, vocês, quando colocaram que não cabe recurso, como sendo correto, embora eu tenha chamado a atenção. Cuidado, é passível de apelação, né? Mas eu entendi, quando botaram não cabe recurso, como se aquela situação, ele homologou e não teve, as partes tão contentes, vamos dizer assim. Tá? Mas lembre que é uma sentença, e de sentença cabe apelação. Tá? O C, por entender que o advogado da parte ré estava tumultuando a audiência, diz que essa palavra, já falei, decisão interlocutória. É outro caso que não está no 1015, ou seja, não é nada que eles consideram urgente no CPC, então é caso típico de apelação. Então você teria que colocar no C, apelação. Okay? Igual o item A,
é aquela decisão interlocutória que vai ser passível de futura apelação. O D, a grande questão, embora seja uma sentença, é que ele esqueceu de fundamentar o deferimento do pedido de danos morais. Isso é uma omissão, né? E aí, então, que é passível de embargos declaratórios. Eu até falei na revisão e falei para vocês que costumavam cobrar, para prestar atenção. Embargos declaratórios só ia ser cabível quando tivesse uma falha do 1022. O 1022 tem as falhas passíveis de embargos declaratórios. Então, dá uma olhadinha, está lá no 1022, artigo 1022, né, inciso 2, trata da omissão. Não cabe recurso, né? Por quê? Porque o juiz mandou citar por hora certa. Nesse caso, como é um despacho mero expediente, não tinha nada que coubesse um embargo declaratório. Lembra que embargos declaratórios é qualquer tipo de decisão. Pode até usar contra despacho mero expediente. Mas nesse caso não tinha nenhuma falha, então não cabe recurso. É assim que você tinha que responder. Lembrando que quem eu dei errado aqui no item B, 2B, por ter botado que não cabia recurso, eu só chamei atenção, mas acabei dando, né, para todo mundo que botou ou apelação ou não cabe recurso. Eu considerei pela interpretação de vocês. Tá? Os requisitos básicos de admissibilidade, esse eu acho que a ampla maioria acertou. Alguns, claro, buscaram não no material de apoio, mas em outras doutrinas, né, aquilo que eu não costumo encher vocês com isso, de extrínsecos, intrínsecos, né, objetivos e subjetivos, né, não queria isso. Alguns até citaram isso, mas não explicaram. Eu queria que você citasse pelo menos os 5 básicos, considerados pela maioria dos doutrinadores. Estava no meu material, estava na minha aula. Disse para vocês anotar no CPC, inclusive. O único que não está lá é o interesse. E até deixei vocês pegar o CPC e anotar ali ao lado o interesse. Tá? O cabimento, né, vocês já sabem que se o recurso está previsto em lei, né, por exemplo, no CPC, né, e se é cabível aquela decisão, ou seja, se está no rol do aquele 994 do CPC. Legitimidade, né, se as partes que vão recorrer estão naquele rol do 996, né, e aí, ou seja, se eles tiveram um efetivo prejuízo, né, como dizer que foram vencidas pela decisão, eles são legitimados. Então, são as partes do processo, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, né, quando ele é parte ou quando ele é custos legis. Tá? Então, está no 996. Interesse, todos também lembraram do binômio necessidade e utilidade, ou seja, esse recurso tem que ver se ele é necessário e se ele vai ser útil para a parte. Tá? Se ele não tem, por exemplo, se ele teve vitória completa, ele até poderia ter eventual legitimidade, porque ele é parte, mas ele não teria necessidade, né, esse recurso não seria útil para ele. Então, isso aí é questão de interesse recursal. Muita gente falando de interesse como sendo, né, confundindo até o interesse recursal com o interesse de agir da ação. Tem que ver que a gente está falando de recurso. Tempestividade, né? A tempestividade é a interposição do recurso no prazo correto. Muitos citaram de 15, só de como se fosse, todos são de 15 dias. Lembra que os embargos declaratórios têm 5 dias. Então, mas o que é interessante é você lembrar que é respeito ao prazo da interposição. Senão, vai acontecer a preclusão temporal, né? Você vai perder o prazo do recurso. E o preparo ao pagamento das custas, despesas processuais previstas, né? Senão ele vai ser deserto, e a previsão está no 1007 do CPC. Tá? Até peguei a prova de um dos alunos, estou errado, mas é 1007 do CPC que tem a previsão do preparo. Questão 4, né, incorreta, então também muitos tiveram problema, talvez não prestando atenção, e isso é comum em concurso público. Você tem que verificar se você pede a correta ou incorreta. Aqui é incorreta. Primeiro, o princípio da fungibilidade raramente é utilizado em nosso sistema recursal civil. É verdadeiro, né? É raramente utilizado. Muito poucas vezes vocês vão falar de fungibilidade. Isso está no nosso material quando eu falo do princípio.
né? Expliquei em sala de aula também, olha, não confie na fungibilidade recursal. Pouquíssimas vezes você vai ver isso usar. O princípio da unicidade reza que na possibilidade de interposição dos recursos contra uma mesma decisão, deverá ser utilizado um de cada vez. Isso também estava no material, vocês tinham acesso, né? Não precisava anotar no CPC, não tem previsão expressa no CPC, mas está na doutrina, está na jurisprudência e estava no material de apoio. Então, vocês buscassem lá cada um dos princípios. Ah, não lembro. Olha, bastava abrir o material, olhar ali, estava a unicidade exatamente como está aqui. Por exemplo, no caso que couber embargos declaratórios e o próximo recurso vai ser apelação, não posso fazer os dois juntos, eu uso um de cada vez. Primeiro os embargos declaratórios, depois a apelação. Ok? Então, verdadeiro. Todo recurso possui efeito devolutivo. Também falei isso, vai cair na prova. Caiu. Todo recurso tem devolutivo. Tá? E, por fim, incorreto, todo recurso possui efeito suspensivo. Até na prova aqui vocês falaram, né, que os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo. Está no CPC. Falei, o agravo também não vai ter. A maior parte não tem, só a apelação que tem. Então, bastava você lembrar, nem todo recurso possui efeito suspensivo. Tá? Então, a B era a alternativa incorreta. 5, VUF, e aí também alguns, uma questão também que você tem que prestar atenção, eu botei, deverá justificar. Alguém, acho que o pessoal, a gente nesse, vamos dizer assim, nessa agonia de resolver as coisas, nessa mania de ler na internet, tudo muito rápido, textos curtos, só olhou aqui, VUF, botar VUF, e não justificou. Obviamente que isso vai prejudicar a nota. Então, a questão 5 aqui, a lei, quando botasse F, tinha que dizer o porquê. Primeiro, A. Caso julgue totalmente procedentes os pedidos do autor da ação, sem manifestar-se sobre uma prova produzida, cabe a oposição de embargos de declaração por obscuridade. Problema aqui, claro, quando ele julga procedente sem manifestar, cabe embargos de declaração. Só que não é por obscuridade. Né? A gente tem aqui no 1022, né, ele fala os tipos de vícios. E nesse caso seria suprir omissão. Inciso 2 do 1022. Tá? Então aqui estava o erro, eu deixei em negrito, é por omissão. Tem que tomar cuidado, né? Ler com calma a questão e você vai encontrar o erro. Então muitos colocaram até F, mas viajaram com outro tipo de resposta. Também não pode. Né? O que você tinha que botar era, muita gente botou verdadeiro e não prestou atenção aqui no tipo de vício. Ah, mas professor, pegadinha. Bem-vindo à vida real. Né? A vida real, concurso público, é cheio de pegadinha, prova tem pegadinha. Né? E a gente tem que ter até, ainda mais vocês que tinham possibilidade de ampla pesquisa, tempo maior que sala de aula para resolver. Então, vocês tinham o material todo na mão, poderiam prestar atenção, podiam revisar. Alguns fizeram a prova logo que baixaram em seguida, já mandaram para se livrar. E aí veio uma nota, de repente, que não é compatível com o que poderia tirar se fizesse com calma e atenção. B. No caso de embargos de declaração, o efeito suspensivo é automático com a oposição do recurso, não podendo ser efetivada a decisão embargada enquanto não decididos os embargos. Obviamente que era falso, porque os EDs, os embargos declaratórios, não possuem efeito suspensivo. Está no 1026 que eu copiei aqui. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Então aqui diz, o efeito suspensivo é automático. Óbvio que está falso. Tá? Então aí você tinha que lembrar do 1026 caput. Tá? B falso. C. A apelação adesiva, se for utilizada, pode tratar de direito material diferente do que está sendo levantado no recurso de apelação principal. Verdadeiro. Né? Falamos várias vezes disso, que eu expliquei também na nossa aula de apelação adesiva. Né? Quem assistiu lá no YouTube, na revisão falei também disso. Lembra que a subordinação é em relação à admissibilidade. Se um não admitir, o outro não vai ser admitido. Né? Eles têm uma dependência em relação o adesivo só é interposto se houver um principal. Mas a matéria é diferente. Tanto que eu ainda falei o exemplo clássico para vocês, dizendo, olha, ele julgou, o recurso principal é sobre dano moral. E o adesivo vai ser sobre honorários. Veja que o direito material é diferente. Falei que uma parte recorre geralmente é assim, dano material, o outro dano moral. Então, são coisas diferentes. Pode ser igual, pode ser que os dois recorram numa mesma matéria, mas não há necessidade,
né, de ser, por isso que eu botei aqui, pode tratar de direito material diferente do que está sendo levantado no principal. Pode, não tem problema nenhum. Verdadeiro. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo máximo de 5 dias contados da ciência da decisão. Perfeito. Ciência da decisão por qualquer motivo. Pode ser pessoalmente, pode ser ciência por publicação, podendo ser utilizados contra qualquer tipo de decisão. Perfeito. O próprio 1022 diz que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Né? Qualquer tipo de decisão judicial. Falei para vocês, inclusive, despacho de mero expediente é embargável. É um caso que a gente diz que se o juiz marcar uma audiência para um feriado, você poderia, um erro material, você poderia entrar com embargo declaratório. Ele cita uma pessoa que nem faz parte do processo, pode embargar a declaração. Então, isso tudo aqui estava correto, a letra D. Os embargos de declaração podem ter efeito infringente e servir para fins de pré-questionamento. Verdadeiro, né? O efeito infringente, eu botei aqui, está lá no 1023, né, como o juiz intimará o embargado, por manifestar-se em 5 dias, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Tanto quando eu lecionei isso para vocês, eu expliquei, anota lá, no parágrafo 2º, que isso chama, né, o efeito infringente, o efeito de modificar a decisão embargada. Isso não é, obviamente, não é a regra, não é para ser assim em base declaratória, mas ele pode ter esse efeito. É comum. Tanto que se você lembrar do que eu botei, a petição que eu botei para vocês no Mediateca, eu botei a decisão da juíza, que aconteceu, a minha petição e a decisão dela dando efeito infringente. Aí eu falei, viu? É um caso típico de efeito infringente. Então tá lá no 1023, parágrafo 2º, o efeito infringente. Os embargos de declaração também pode servir para fins de pré-questionamento. Perfeito. 1025 fala do pré-questionamento. Expliquei para vocês que para os tribunais superiores, né, você pode, essa é, né, a situação típica do pré-questionamento, quando você vai para Brasília, para o STJ, para o STF, você necessita que a matéria tenha sido questionada anteriormente, o pré-questionamento. Quando ela não é feita, você utiliza o 1025. Tá? Então, essa é verdadeira. F. Na apelação, o efeito suspensivo é a regra. Tá perfeito, está lá no caput do 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Porém, existem situações que podem acarretar a retirada, ou seja, a não aplicação desse efeito. Tal como no caso de uma tutela provisória de urgência que foi concedida em sentença. Perfeito, verdadeira. Até porque o 1012, depois ele diz que a apelação terá efeito suspensivo e depois traz as exceções. Além de outras hipóteses, começa a produzir efeitos imediatamente, ou seja, ele tira o efeito suspensivo quando, entre eles, concede ou revoga a tutela provisória. Eu falei em sala de aula para vocês de exemplo da tutela provisória de urgência para alimentos, para medicamentos, todos os casos específicos de concessão, né, de retirada do efeito suspensivo, porque se ele concede o efeito suspensivo, ferrou. A parte não vai receber alimentos, não vai receber medicamentos. Então a F é verdadeira. O juízo de admissibilidade é diferente do juízo de mérito. Estou na G aqui agora. O juízo de admissibilidade é diferente do juízo de mérito, devendo ser exercido primeiramente o de admissibilidade, depois o juízo de mérito. Verdadeiro, isso também está no nosso material, eu expliquei para vocês que todo julgamento tem admissibilidade, se ele conhece, se cumpriu os requisitos mínimos, e depois vai para o mérito. Isso a maioria acertou também, vocês já estavam, né, cientes de que ia cair, que é assim que funciona. H. Caso o recorrente deixe de efetuar o preparo, haverá possibilidade de sanar esse lapso, desde que recolha em dobro. Até aqui tudo bem, perfeito. Nessa situação, quando for sanar essa falha e for recolher o preparo em dobro, se efetuar o recolhimento de 90% do que era devido, haverá possibilidade de corrigir esse novo lapso. Poxa, são 2 lapsos seguidos, então não pode, bastava você ir lá e dizer, mas eu não sei nada sobre preparo, não estudei. Leia o 1007, os parágrafos, e você encontrar primeiro o parágrafo 4º falando sobre o recolhimento em dobro, e o parágrafo 5º dizendo, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Ou seja, você já teve hipótese de recolher em dobro, chance de recolher em dobro, e aí não vai aceitar, é vedada a complementação. Então, esse caso aqui era falso,
né? Isso aqui foi até extraído numa questão de um concurso e é vedada a complementação do preparo quando você já teve a chance de recolher em dobro. Tá? Isso é até uma lógica, né? Se fosse for pensar. Não precisa nem ler o artigo, seria muita sacanagem fazer isso. Autorizar a fazer isso. E a desistência de um recurso não depende da anuência da parte recorrida. Perfeito. 998, o recorrente poderá a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Estava no material de vocês, alguns erraram isso, estava no próprio CPC, e se você não aprendeu ainda a pesquisar no CPC, olha pelo sumário, pelo índice remissivo, que você sempre acha pela palavra-chave desistência, você ia se reportar o 998 que diz, pode desistir sem anuência, tá? Não depende da anuência. Assim como a renúncia também não. Né? J. Juízo a qual significa aquele que vai revisar e juízo a quem é aquele que proferiu. Totalmente errado, bastava também ir no material, falei para vocês na aula, isso ainda pessoalmente, quando a gente estava falando na aula pessoalmente, na aula presencial, e depois da revisão, falei, estava no material de vocês. A qual é aquele que proferiu a decisão, né? O termo a qual é sempre termo inicial, aquele que proferiu. E o a quem é sempre o final, né? Ou seja, no nosso caso de juízo, é aquele que vai revisar, aquele que vai julgar o recurso. Tá? O juízo a quo, desculpa, o correto é a quo, né, a pronúncia. O juízo a quo é uma coisa, aquele que prolatou, e o juízo a quem é aquele que vai julgar, aquele que vai proferir a decisão do recurso. Então, essa aqui é falso, estava invertido. Aqui também a maioria acho que acertou. K. No CPC 2015, chamado de novo CPC, existe a possibilidade de uma decisão interlocutória ser impugnável pela via do recurso de apelação. Perfeito, falamos o exemplo lá em cima. Engraçado que alguns acertaram lá em cima e depois erraram aqui. Bastava lembrar do parágrafo 1º do artigo 1009. 1009 fala da apelação e o parágrafo 1º das decisões interlocutórias que são impugnáveis pela apelação. Verdadeiro. E a L, também verdadeira, porque diz que no caso de uma sentença condenatória, como julgou procedente danos morais, pedido de danos morais, que foi objeto de apelação pelo réu, não poderá o autor da ação executar e efetivar a sentença sem antes ver o recurso de apelação julgado. Sim, porque justamente esse caso está nas hipóteses do 1012 que fala que a apelação terá efeito suspensivo. Tá? Então, se ela tem efeito suspensivo, ele não vai poder efetivar. Só vai poder efetivar a sentença se for aquelas hipóteses do parágrafo, né, primeiro do 1012. Mas aqui não é caso clássico de demanda condenatória. Tá certo, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eventuais embargos declaratórios, etc., entre em contato. Tá? Procurei corrigir todo mundo com muito carinho, da calma. Né? E fico à disposição também, se vocês continuam sem entender alguma matéria, aquela explicação sobre isso, não entendi, não sei por que eu errei isso, sabe que eu estou aqui para sanar esse tipo de dúvida. A intenção não quero dar bola, ficar dando bola para nota, né? Eu sei que muita gente dá e precisa disso, mas a intenção é entender a matéria, é não passar despercebido, não chegar depois e dizer, mais para frente a gente vai ter vários tipos de decisões, você não tem que saber qual o recurso. E a coisa mais triste que tem é, de repente, você chegar depois e dizer, não sei qual recurso que eu vou usar. Tem que dar uma olhada com calma, vou ter que ver mais aulas. Tem que saber agora é o momento de saber isso. Certo? Um abraço e tudo de bom.